em uma só voz que vamos cantar. Leva-te a cruz, morrer de dignitar. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Manda-te Jesus, do céu até nós, a todos os povos que ouvirá. Olha, Deus te trouxe, né? Desabaram tantos planos, tantos sonhos. Ei, as lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Isso é pra quem quer mesmo, aleluia. Mas filho, não desista de lutar. Aleluia. Porque eu estou contigo a toda hora. Ei, a humilhação ela dura só um tempo. Eu sempre te amei. E andar sozinho eu nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não vale agora. Aposto tu crê, tu crê, tu crê que Deus vai fazer. Aleluia, nesta noite, aleluia, não para, continua. Louvado é o nome do
sobre todas as crianças, Pai. Então derrama sobre a vida do Adilson nesta noite. Senhor, uma nova unção. Receba, Senhor, um novo ministério. Deus de poder e Deus de glória. Espírito Santo, primeiro amor. Pai querido, ao que ele não sentia nesta noite, eu profetizo nesta noite, aleluia, que ele é o remanescente, ele é o atalaia, Senhor, na sua casa. Pai querido, agora todas as palavras, Pai, a mente dele, Pai, venha ungindo nesta noite, venha repreendendo todos os laços, Pai, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, que ele possa dizer, Senhor, esse aqui, envia-me a mim, Senhor, nesta noite, ele é um atalaia, ele é um profeta. Pai querido, Pai amado, então nesta noite, receba do Senhor a tua vitória, receba do Senhor uma nova unção, receba do Senhor, aleluia, um novo renovo, em nome de... Amém. Amém, igreja? Então o que Deus diz aqui? Diz para a gente fugir das paixões desse mundo. E o que é as paixões desse mundo? É a bebida, é as drogas, é as baladas, é namoro fora do tempo. Então, igreja, aqui a palavra do Senhor diz isso, para fugir das paixões da mocidade, para fugir do que não provém do Senhor. Porque tudo isso que não provém do Senhor procede de quem, igreja? Do maligno, é verdade. Do maligno, é claro, né? Também diz para dizer uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com um coração puro. O que é um coração puro, igreja? Não tem nenhum maligno. Me fale aí, igreja. O Timóteo é quem? Somos nós. A irmãzinha ali, a mulher do secretário de segurança pública ali falou. É tudo de jovem, né? Tem que alegrar, né? Um pouco. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Então, o Timóteo aqui são eu, você, o pastor Cleita, a pastora Ângela, essa bebezinha aqui também. Senhor, vamos orar mais. Vamos fugir dessa paixão desse mundo. Aleluia. Porque as paixões desse mundo vai ficar aqui. E eu não quero ficar com ela. Eu não quero ficar. E eu creio que vocês também não querem, né? Não. É verdade. Quem quer acumular bastante tesouro no céu? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Pelo menos quer acumular um tesouro que nunca vai acabar, né? Vou contar uma breve ilustração aqui pra vocês. Deixa eu fechar a Bíblia aqui. Tinha um moço que estava com sua filha com uma doença grave, muito grave. E leu no jornal, no dia seguinte, leu no jornal que um homem, um cientista, tinha descobrido a cura dessa doença. E foi lá, ia passar pela cidade dele, para ir para o local que ele ia. E ele foi, ligou para esse cientista e pediu para ele passar na casa dele. Deu o endereço tudo certinho. No dia seguinte, a menina já estava prestes a morrer. E o cientista foi lá na casa dele. Chegou lá, bateu na porta. E aqueles olimar que vocês conhecem? Aqueles olimar. O homem olhou por aquele olimar, viu um homem, um cientista, cabelo tudo arrupiado. Cabelo tudo arrupiado, roupa de cientista, e ele com a barba também, né? E ele se estranhou, achou que não era. E não abriu a porta. E o cientista seguiu seu caminho, foi embora. E a menina morreu. O que é o cientista, igreja? Jesus Cristo. O que é a doença? A doença é o diabo. A doença é o que não provém do Senhor. Então, igreja, Jesus está aqui prestes a dar a bênção. Está batendo na sua porta. Por favor, deixa eu entrar. Mas muitas pessoas não estão vigiando, não estão deixando Deus entrar. É verdade. Muitas pessoas chegam lá, Deus chega lá, ó, por favor, eu quero entrar. Olha lá, está por dentro, não está por fora. Só você pode abrir seu coração. Aleluia. Deus não interfere no livre-arbítrio. Deus, ele entra, quando a pessoa aceita, ele arranca todo o diabo que tem lá. Todo o diabo enviado por Satanás, todas as trevas.
Depois Deus tirou, deixou lá tudo limpinho, deixou o coração tudo bonitinho. E a pessoa se desviar do Senhor de novo, desviar não, que desviar é o diabo. Tirar as férias do Senhor, quer só um pouquinho para descansar? Deus saiu de lá. E o diabo sai procurando em lugar nenhum. Será? Ele passa procurando onde repousar e não acha. E volta passando para ver se a casa está desocupada, a casa antiga. Se ele achar lá tudo limpinho, acha lá tudo vazio, limpinho, e ele entra, mas ele não entra sozinho. Ele entra com mais 7 demônios. Mais difíceis do que os primeiros. O estado da pessoa se torna pior do que o antes. Então, igreja, o que Deus fala para nós? Fala para nós não sair do caminho do Senhor. Fala para nós ficar no caminho dele, permanecer no caminho dele. A porta do Senhor é assim. É estreita no começo, vai abrindo. Quando chega, está tudo aberto assim. Você já está você já está junto com o Senhor. E a porta do diabo é assim. Ela é larga, mas vai fechando. Depois ela fecha toda. E chega num beco sem saída. Amém. Não tem mais um beco, não tem pra onde mais cavar. Não acha mais local nenhum. E o que a pessoa faz quando ela está nesse local? Muitas vezes, pessoas morrem. Mas, entre outras, as pessoas estendem a mão pedindo ajuda. Deus me permitiu falar até aqui. Só uma criança, claro, né? Falo poucas palavras, entendo pouco. Não fiz teologia ainda. Como eu disse, eu não sei falar muito bem. Até aqui Deus tem permitido falar. Se eu falar mais daqui, provém da carne, já não provém do Senhor. E agradeço a oportunidade.